Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje do Centro Espírita A Caminho da Luz. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Centro Espírita A Caminho da Luz. Mais uma vez estamos aqui humildemente nessa tarefa de levar o Evangelho aonde quer que esteja. E nessa noite, para sorte ou azar de vocês, sou eu que estou aqui, mas isso passa rápido também, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos recebidos carinhosamente, como eram pessoalmente enquanto as nossas portas estavam abertas, e que oxalá em breve estarão, né? Ou em breve ainda sem uma data específica, mas a gente sabe que cada dia que passa falta menos para estarmos juntos, né? Juntos com segurança, juntos muito bem, juntos fisicamente, porque espiritualmente jamais nos separamos, e essa pandemia vai nos mostrar que estamos cada vez mais fortes. Meu som tá bom aí, pessoal? Tá? Como é que tá o som aí, por favor? Às vezes o meu microfone chia um pouco aqui, então eu gostaria de saber de vocês. Boa noite, Célia. Nossa, entraram tantas pessoas aqui, eu acabei não falando de ninguém, né? Peço desculpas aí. Oi, Lide, seja bem-vinda. Marco Rocha, tá ótimo o som, muito obrigado. Dona Judite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, para a gente não perder tempo, vamos iniciando aqui com os nossos avisos dessa semana, tá bom? Então, um dos trabalhos, uma das tarefas aí para vocês, que na verdade cabe a todos nós, é a questão específica da divulgação dessas lives aqui para seus amigos, para as pessoas próximas. Oi, dona Neuza, oi, dona Joana, obrigado por estarem aqui. Então, divulgar as lives, por favor, aos seus amigos, conhecidos, pessoas queridas, pessoas que estão sozinhas, né? Às vezes aí terão a oportunidade de estar conosco por 1 hora, todos os dias, de segunda a segunda, né? Nas noites, ou durante a semana, nas noites, né? Sempre às 19h30, de segunda a sexta. Lembrando que na terça nós temos uma live à tarde, também às 14h30. E aos sábados e domingos sempre às 10 horas da manhã, tá bom? Às terças é às 14 horas. Então, elas acontecem de segunda a sexta às 19h30. Às terças, hoje, teve umas 14 e agora às 19h30, e aos domingos às 10 horas. Todas as semanas nós renovamos esse pedido e vamos continuar pedindo para todos vocês aqui, tá? Pois a casa tem tido um retorno a respeito dessas lives e até onde tem chegado essas lives. Boa noite, Silvinha. Porque pessoas de outros lugares no estado, outros estados, e provavelmente em breve, né, porque não somos nós do mundo material encarnados que fazemos isso, mas os espíritos que levam a palavra onde há uma necessidade, uma pessoa que precise ouvir sobre aquele tema, para refletir sobre essa questão, aonde houver uma dor, pode chegar até a outros países aí, né? Então nós temos tido muito, a casa, quando eu falo nós é a casa, tá bom? Tem tido muito retorno a respeito disso, por isso divulguem, por favor. Muito obrigado, Lúcia, seja bem-vinda. As nossas lives, para que a gente possa levar essa palavra de consolo e outras pessoas possam se sentir aliviadas ao receber o Evangelho, as vibrações, o passe, curas e essas cirurgias virtuais que acontecem durante essa hora que passamos juntos, tá? Ocorre muitas coisas aí e a espiritualidade não desampara ninguém, né? Então, seja você também o multiplicador desse Evangelho sem fronteiras. Nós contamos, o Centro Espírita A Caminho da Luz, contamos com você nessa contribuição, por favor. Agora vamos falar de trabalho material também. Estamos precisando de voluntários, digitadores para as nossas notas fiscais da campanha de arrecadação Minha Urna Faz o Bem. Nós já falamos bastante delas aqui, né? Se você deseja ser digitador voluntário,
procure as nossas redes sociais, nas nossas redes sociais, o banner com todas as informações. É importante nos ajudar nesse desafio e participar doando algo de si mesmo em favor da obra social. Não se preocupe, né? O seu trabalho, o tempo que você despende para nos auxiliar nessa questão é uma doação incrível também. Então, por favor, nos ajude. Então fica aqui o nosso pedido. Doações para o Mercalar podem ser entregues diretamente na rua Amapá Grande, número 112, a partir das 9 horas da manhã. Estamos precisando muito de roupas masculinas e brinquedos. Lembrando também que essas doações podem ser feitas ou entregues lá no Centro Espírita Caminho da Luz, respeitando os horários dos plantões. E aí agora você deve estar perguntando, qual é o horário do plantão? Vamos falar do horário do plantão. Os plantões no Centro Espírita Caminho da Luz são somente para assuntos administrativos. E eles ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Então, das 9 às 17 horas, nós temos pessoas lá no A Caminho da Luz, né? E aos sábados, essas pessoas também estão lá das 9 às 15 horas. Então a livraria, só para lembrar, ela só funciona de segunda a sexta. Então a nossa livraria está funcionando com todas as medidas de distanciamento e higiene, né, com todos os cuidados que você possa imaginar. Se quiser ir buscar um livro lá, fique à vontade. Mas a livraria só funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, nesse momento de pandemia, tá bom? E as doações do Mercalar também podem ser feitas nesse horário lá no Centro A Caminho da Luz. Vamos fazer um convite aqui para você trazer os seus filhos virtualmente agora para a evangelização infantil GECAL. Tem 2 aqui em casa que não vão escapar desse mês. Mas eu não falei nada aqui, tá? Não contem para ninguém, isso é segredo nosso. Traga seus filhos para a evangelização. Hoje ela será virtual, né? E elas vão acontecer todos os sábados às 9 horas. Elas já estão acontecendo. Turmas com idades de 6 a 21 anos. Para maiores informações, por favor, acesse o nosso Facebook do Evangeluz. Então, se você quer e tem crianças em casa e gostaria de dar continuidade nessa evangelização deles, fazer com que eles tenham contato tanto com os ensinamentos morais do Mestre Jesus, quanto com os fundamentos da doutrina espírita, se essa for a sua vontade, procure no Facebook do Evangeluz, e aos sábados às 9 horas da manhã, lá tem as instruções direitinho, você poderá participar com os seus filhos, tá bom? De 6 a 21 anos de idade, dá para pegar bastante gente, né? Pena que eu estou pertinho do 21, mas não posso mais. Vamos lá, pessoal. Desde o dia 8 de fevereiro agora, dia 8 último, então temos 8 dias aí, nós do Centro Espírita Caminho da Luz iniciamos aquela atividade que anteriormente nós chamávamos de orientação, né? Então a orientação, para quem já passou e teve esse atendimento, sabe do que se trata, né? Nós iniciamos no dia 8 de fevereiro esse atendimento, só que agora ele se chama acolhimento fraterno, tá certo? Só mudou o nome do atendimento em si e, claro, com as adaptações necessárias para o atendimento virtual. Então, nossos acolhedores, que são aqueles que recebem você e as pessoas que eventualmente serão atendidas, né, estão preparados para atender pessoas de todas as idades, desde criança, adolescentes e adultos. Então, todos podem passar por esse atendimento. Ele acontece, esse atendimento, de forma virtual, então não é presencial. É através, como nós estamos fazendo aqui hoje essa live, o atendimento também ele é virtual. E precisa ser agendado, então nós precisamos marcar antes esse atendimento, por favor, tá bom? Não tem uma agenda, é simples, mas precisa ser feito com antecedência pelo WhatsApp. E é somente por mensagem. Então anote aí o número, por favor. O DDD é 11, ok? O número é 99421 7797. Vou repetir o número para agendamento do acolhimento fraterno, antiga orientação. O DDD é 11
99421 7797. Então, se você conhece uma pessoa ou você mesmo está sentindo uma necessidade de uma palavra amiga, de trocar uma ideia sobre alguma questão, alguma situação que você está vivenciando, sinta-se à vontade para nos procurar através desse número, fazer o seu agendamento. Obrigado, Célia, por colocar aqui o número para os colegas poderem ver. E agende aí uma conversa muito positiva a respeito das suas questões com os nossos acolhedores. Pessoal, os nossos acolhedores, inclusive, estão fazendo treinamentos específicos para esse atendimento virtual, com muito carinho. As pessoas vêm se dedicando ao estudo e ao preparo para atender a todos há alguns meses já, para que agora possa ser disponibilizado para vocês, eu vou dizer, essa possibilidade de acolhimento. Então, aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, tudo é muito bem pensado, trabalhado, as pessoas estudam e se dedicam com muito amor e se preparam para poder atender você e aquele que se encontre numa situação que precise conversar com alguém, tá bom? Estamos preparados e prontos para atendê-los. Não deixe de marcar seu atendimento pelo WhatsApp, por favor. Bom, eu vou chamar aqui um jovem, um amigo querido, que eu peguei ele no pulo hoje, para fazer a prece para nós aqui, para me acompanhar. Estação para ele, vamos ver se vem, né? Vamos agora aquele momento de incerteza a respeito do que acontece no mundo eletrônico virtual. Vamos lá. Foi o convite para você aí, meu querido. Fique atento. Teoricamente está aparecendo para você. Qualquer coisa me chame por aqui, dá um sinalzinho aí se não aparecer, se não der certo, tá bom? Vamos aguardando o nosso convidado para a prece de hoje. É um amigo querido, né? De muito pouca idade. Eu peço que vocês, né, recebam ele carinhosamente. Como ele é muito jovem, às vezes a pessoa pode ficar um pouco insegura, né? Mas ele já esteve aqui com a gente várias vezes e, se Deus quiser, também estará nesse momento. Eu já encontrei ele aqui. Eu acho que não está indo. Vou mandar de novo. Eu estou vendo a esposa dele. Ela está aqui. Eu estou vendo, hein? Ele apareceu aqui para mim também. Vamos ver se vai agora. Ah, tá ótimo. Peraí. Já recebi uma mensagem aqui. Essas esposas, né? Eu vou falar, viu? Essas esposas estão aqui só para salvar a gente nessa encarnação. Vamos lá. Isso, vamos ver se agora no celular da esposa ele consegue adentrar. Não sei. Vamos ver como é que está aqui. O que aconteceu? Rosa, não tá. Eu mandei o convite, mas não está indo. Aí, vamos ver. Vamos ver se vai agora. Estou mandando o convite para você, viu, Rosa? Parece que está dando alguma coisa que não está subindo. Talvez seja a minha internet, viu? Estou mandando de novo. Vamos lá. Se não der, eu já vou pedir desculpas tanto a vocês. Ah, estão subindo. Ih, está caindo. Bruno, Rosa, vocês não estão conseguindo entrar porque começa a rodar aqui para mim e cai. Tá difícil aí para vocês? Manda uma mensagem aqui. Que agora ficou mais claro que realmente internet, meios eletrônicos.
Pessoal, eu juro que eu vou pedir 1 milhão de desculpas para a Rosa, para o Bruno, já entreguei aqui vocês. Eu vou fazer a prece de abertura aqui mesmo, eu mesmo, tá? É, Depois, Rosa e Bruno, se vocês puderem me mandar. Olha lá, ela está falando, aceita e cai. Realmente, parece isso que está acontecendo. Chega a começar a subir, mas cai. Deve ser algum problema de instabilidade na internet ou na plataforma. Vamos tentar no final depois, então, tá bom? Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Poxa, estava animado que ia ter aqui meu amigo Salvador. Vamos lá. Só um pouquinho de paciência que tudo se resolve. Vamos à nossa prece de abertura, então, pessoal? Eu vou pedindo para você cerrarem os seus olhos, que nesse momento todos que estão assistindo a nossa live possam ser envolvidos amorosamente por esse amor do nosso Mestre Jesus, que vai de encontro a cada um de nós que se liga mentalmente com Ele agora. Vamos aos poucos sentindo essa energia positiva, essa mudança de pensamento, essa mudança de clima em nossa mente, em nossos corações. O nosso estado de ânimo vai ganhando um novo vigor, uma nova disposição, uma nova vontade. Os nossos ouvidos materiais, mas também os nossos ouvidos espirituais, vão sendo envolvidos por essa luz. E essa luz vai tranquilamente nos serenizando. Vamos mentalizar que estamos no nosso a caminho da luz. E trazendo sempre a figura amorável do Mestre Jesus. Reunidos aqui estamos, Mestre, por amor ao Cristo, para nos ligarmos à pleiade de espíritos que nos amparem em todos os momentos. Esses espíritos são emissários de Jesus e que nesse momento nos envolvem em sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e o nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer ali a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que os teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz em nossas almas. Sê conosco agora e sempre, Pai. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, live é isso, né, pessoal? A música que está tocando aqui, entra uma propaganda com um batuque que não tem nada a ver, né? Quem faz live sabe disso, mas nós contamos com o coração bondoso e paciente de vocês, tá bom, pessoal? A gente se esforça para fazer o melhor, mas nem sempre a gente consegue atingir esse melhor dessa maneira tão clara assim. E dessa vez eu recebi o convite aqui para falar a respeito do capítulo 18, itens 13 a 15, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 13 a 15. E a Lúcia, imagino que foi a Lúcia, estou acusando você aqui, Lúcia, desculpa aí, tá? Foi, eu acho que muito inspirada em encontrar isso, esse trecho, sentir esse trecho. Ele vem sendo, de alguma maneira, tratado aí com outras abordagens ao longo da semana, mas hoje nós vamos falar a respeito de um trecho do Evangelho, que é dar-se-á
àquele que tem. Então, o tema do Evangelho é dar-se-á àquele que tem. Olha que tema interessantíssimo. E onde a gente encontra isso? Da onde vem esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo? Lá no capítulo 18, para você ler depois, pesquisar, tá bom? Eu sempre recomendo que vocês façam a leitura e tenham a sua crítica a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 18, nós encontramos o seguinte. Começaram perguntando a Jesus, por que você lhes fala por parábolas? Respondendo, disse-lhe Jesus, é porque a vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, desculpa, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Aí, por isso é que eles falam por parábolas. Por quê? Vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios dos reinos dos céus, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Esse trecho se encontra no Novo Testamento, em Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 14, tá bom? Fiz uma leitura aqui um pouco dinâmica, para a gente poder fazer uma introdução a respeito disso. Dar-se-á aquele que tem. Né? Algumas coisas me chamaram a atenção, talvez existissem outros meios, com certeza existem outras abordagens para nós fazermos a respeito desse tema, mas vamos seguir aqui por uma reflexão a respeito, né, porque Jesus fala, dar-se-á aquele que tem. Jesus, nessa colocação, parte do pressuposto, ou tem como base de tudo que ele vai falar, daquilo que ele quer questionar, do ensinamento que ele quer trazer a nós, daquilo que ele quer despertar no ouvinte, no caso o ouvinte somos todos nós. O que é que você tem? O que é que você tem? E aí a pergunta vale para mim também. Não estou me excluindo aqui, tá bom? Se eventualmente eu me referir somente à situação me excluindo, por favor, perdoem que é uma falha de oratória. Aí eu me lembrei, eu estou vendo aqui a dona Joana, né? Eu me lembrei da dona Joana que em dado momento, eu não me lembro o porquê da nossa conversa, mas a dona Joana, uma vez eu conversando com ela a respeito de uma situação, alguma coisa que era necessário ser feita, e ela me falou uma frase que até então eu nunca tinha ouvido, mas que traz a sabedoria, né, que é própria dela, que ela era algo a respeito que a gente estava falando de trabalho no centro, uma necessidade, né? E ela pegou e falou assim, Carlos, o dia que você precisar de ajuda, o dia que você precisar fazer de alguma coisa, alguém para te ajudar, alguém que veja alguma coisa para você, para se dedicar, você tem que ir e pedir para a pessoa que é mais ocupada. Você tem que achar a pessoa que é a mais ocupada e para essa pessoa você vai e pede ajuda. Porque por mais ocupada que essa pessoa seja, ela vai dar um jeito de te ajudar. Porque se você for uma pessoa que não tem tanta ocupação, ou que você acha que tem tempo disponível, e que eventualmente ela mesma tenha tempo disponível, provavelmente se você for pedir ajuda, ela vai dizer que você não tem tempo, que não consegue te ajudar. Olha como o ensinamento marca, né? Como a forma de colocar a marca, e ela não estava se referindo especificamente à pessoa A, B ou C. A gente estava tratando de uma situação que havia uma necessidade, tanto que hoje eu nem lembro mais qual foi o assunto, mas eu me lembro do ensino, né? Da sabedoria dela nessa colocação. Então, nós muitas vezes precisamos colocar, ou precisamos de ajuda, ou estamos numa condição melhor até, vamos nos colocar na condição, porque
se colocar na condição de pedinte, não me levem a mal. Né? Lógico que a gente precisa pedir sim quando a gente não está bem, a gente tem que levantar a mão, a gente tem que gritar para pedir ajuda, a gente tem que ir atrás das pessoas quando a gente precisa, mas também a gente precisa ter uma grande atenção de que, se mesmo na condição que eu me encontro, eu não posso ajudar alguém. Ou será que sou eu que estou me colocando involuntariamente, voluntariamente, melhor dizendo, mas talvez inconscientemente, numa situação onde eu posso ajudar as pessoas, eu posso ser aquele que tem, que dá o que tem, né, que distribui, seja o que for, quanto pouco seja isso, mas que no afã, vamos dizer assim, daquele egoísmo, né, do egoísmo desmedido, ou melhor dizendo, né, da falta de medida em relação ao que é realmente necessário, o que é realmente prioritário para a minha vida, às vezes a gente acaba não sendo a pessoa que distribui, né? Não é a luz que está no alto do monte, como estava na última palestra que eu aqui passei para falar, não é a luz que está sendo vista, que pode ser vista à distância, para lembrar da existência de Deus e da existência de boas pessoas no mundo. E existem muitas boas pessoas no mundo, né? Então, esse capítulo também que nós tratamos aqui, ele é muito interessante, o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele já começa assim, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ou seja, quantas chamativas, ou quantos chamados, quantos convites nós não recebemos para fazer o bem. Eu não estou falando aqui do bem exclusivista espírita, de trabalhar mediunicamente somente, não. Pode ser esse também, mas o bem. Quantas vezes nós somos chamados? Às vezes a gente está na feira, passa um menino, tio, compra uma maçã para mim. Ah, mas ele vai usar o dinheiro que ele podia usar para comprar outra coisa. Mas se eu der a maçã, pelo menos eu tenho a certeza que eu vou poder contribuir para diminuir a fome dele ou da família dele. É melhor eu dar a maçã, né? Ah, mas ele vai vender para alguém. Já não cabe mais a mim. Mas a maçã eu não neguei. Não neguei o copo d'água. Né? Muitas vezes, hoje em apartamentos é difícil isso, né? Mas quando eu morava em casa, eu lembro muito da minha mãe falando, e não só minha mãe, isso era um mantra, vamos dizer assim, das pessoas, que não se nega copo d'água a ninguém. Né? E às vezes a pessoa num calor, quantas vezes na nossa casa a pessoa passava, e aqui não é propaganda de uma divulgação, uma exaltação do bem, não. Isso eu vi em diversos lugares, na casa de amigos, na casa de pessoas, a pessoa passa, pede um copo d'água, eu vou lá e dou o copo d'água para a pessoa. Ai, mas às vezes a aparência da pessoa, a pessoa está suja, é um morador de rua. Ora, que importa isso? Ele não pode ter sede? Você não pode ser a fonte que vai saciar essa sede dele? Né? Então, muitas vezes aí o chamado, né, de Jesus, ou o chamado do plano espiritual, para que a gente venha a fazer parte de algo positivo, de algo melhor, de algo que contribua para o próximo, já está no título do capítulo. Quando a gente vai lá para o subitem, né, que inclusive tem a ver com a questão aqui do dar-se-á aquele que tem, né? Ele é uma orientação, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e normalmente nos capítulos, no final dos capítulos, vem as instruções dos Espíritos. Essa instrução, ou esses itens de 13 a 15 do capítulo 18, foram ditados por um Espírito. Está lá no campo de instruções dos Espíritos. Um espírito amigo de Bordeaux, que foi, na verdade, um espírito amigo, que a mensagem foi recebida em Bordeaux em 1862. Então, o que acaba acontecendo ali? O contexto de todo o capítulo e a própria orientação do Espírito, que vocês vão ter oportunidade de ler no seu Evangelho segundo o Espiritismo, e se você não tem, é só clicar
procura na internet que a FEB disponibiliza para baixar em micro, celular, consultar, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas do Espiritismo, todas gratuitas, disponíveis na internet, no site da Federação Espírita Brasileira, tá bom? A ideia aqui é que você possa acessar isso e buscar essa informação, buscar a palavra que está ali para você tirar suas conclusões. Então, será que nós estamos aí entre os muitos chamados? E quando eu falei do inventário de fazer o bem, né? Às vezes a gente faz o inventário partindo de um pressuposto, ou partindo de lugares que são assim muito além do que a gente possa perceber. E aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Que eu me emocionei muito outro dia, acho que faz uma semana mais ou menos, num desses vídeos de rede social, foi postado, e por sorte e por felicidade minha, eu tenho que agradecer de ter visto esse vídeo, porque senão, às vezes a gente fala e não desperta, né, para isso, mas nesse vídeo mostrava pessoas que são portadoras de daltonismo, desde criança até senhores e senhoras, né? Então são pessoas que ou enxergam o mundo em branco e preto, ou não conseguem distinguir muitas cores. Então, o mundo que elas veem, elas enxergam, elas não têm um problema, elas podem até ter algum problema de visão, como qualquer um de nós tenha, mas não significa que elas não tenham a visão. Elas têm a visão, mas elas não enxergam as cores. E aí o vídeo mostrava essas pessoas colocando óculos especiais, que agora têm sido desenvolvidos, né? E as pessoas tendo a reação de um primeiro momento de poder ver o mundo colorido. Eu fiquei emocionado. E eu confesso que, apesar de já ter pensado isso, por exemplo, e já ter assistido vídeos semelhantes a respeito da audição, então, se você me ouve nesse momento e você me enxerga colorido, assim como eu me ouço e me enxergo colorido, é um bem que a gente tem e às vezes a gente nem se deu conta. Esses bens que nós temos, e aí eu estou partindo de uma coisa muito pequena para estender essa análise a tudo que nos cerca, a vida. Né? Em tempos de pandemia, a palavra que a vida é um presente e que só existe o presente, o futuro nós não sabemos se existirá. Não sabemos. Aí por causa da pandemia, não. É a vida. Ora, estamos bem, de repente, podemos não estar mais aqui. Né? E isso é a vida. A pandemia aumentou, potencializou isso muitas vezes. Mas é da essência da vida. E às vezes nós temos esse presente que é a vida. Esse presente de estar próximo de outras pessoas e não nos damos conta. E nós, aí como eu fiz no começo aqui da live, atendendo um pedido da casa, ao às vezes divulgarmos as lives dos nossos companheiros, eu assisto lives tão lindas aqui. Eu não vou citar, porque são tantos os colegas que vêm aqui nesse espaço e trazem palavras tão confortadoras. Nós estamos trabalhando em prol do bem, mostrando que existe o bem, levando, dando, né? Dá àquele que mais tem, mais ainda. Dá mais conforto, dá mais abundância, dá mais esperança na vida, dá mais valor à vida, dá valor ao que tem, agradecer a Deus a vida. Acordar é um presente. E quando a gente acorda, quando chega numa idade que nem a minha, assim, uma idade um pouquinho mais avançada, às vezes a gente acorda com uma coisinha, uma dorzinha ali, uma dorzinha lá, um incômodozinho aqui, um incômodozinho lá. Mas tá bom, estamos vivos. A vida é assim. Nós não podemos pintar a vida de algo dourado, como se fosse algo que jamais nós podemos ser contrariados em momento nenhum, sendo que a realidade, quando a gente pede para ser protegido, quando a gente agradece pela vida ao acordar,
quando a gente agradece pelo dia ao dormir da nossa oração do Pai Nosso, quando nós agradecemos no Evangelho do Lar durante a semana, quando fazemos ele naquele horário reservado, aqueles minutos onde nós reunimos a família, ou aqueles que querem participar para falar a respeito do Evangelho de Jesus, 20 minutos. Né? Então, nós ali falamos o Pai Nosso, com toda empolgação, e claro, de todo o coração e franca verdade ali, abrimos o nosso coração. Mas nós não podemos esquecer de dizer que no Pai Nosso nós dizemos que seja feita a tua vontade, Pai. Porque tudo que acontece em nossa vida é para nos melhorar, é para nos levar adiante, é para nos fazer o bem, é para despertar em nós capacidades adormecidas, para rememorar situações. Deus não castiga, Deus não quer punir ninguém. A vida tem essa dinâmica. Nós precisamos muitas vezes aceitar isso. Então, essa questão, por exemplo, de ver as crianças ali agradecendo, ou as pessoas se emocionando com a questão do daltonismo, elas têm a vista, mas elas não enxergavam colorido. E a cara de espanto, às vezes a criança punha e tirava o óculos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar esse vídeo. Você vê que a pessoa não está acreditando no que está vendo, porque ela enxergava, mas era tão sem graça, era tão indiferente. Num parque, uma delas estava num parque, aquele colorido, um dia céu azul. E quantas vezes nós vemos o céu azul e às vezes nem lembramos de agradecer. Né? Ou de lembrar a pessoa que talvez não esteja num dia tão positivo, de que o sol nasce sobre bons, né? E não tão bons assim, não faz distinção nenhuma, mas que nós podemos agradecer por isso. Que bons que nós fomos beneficiados por isso. Que bom que somos amparados por Deus. Que bom que temos um lugar virtual aqui para podermos falar a respeito desses ensinamentos, né? E aí eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos alguns comentários dos Espíritos a respeito disso, tá? Então fui na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, né? Sobre a lei natural. Eu esqueci aqui, é isso mesmo. Que se deve entender por lei natural, que são as leis morais aqui, tá? E desse livro, desse livro, vamos chamar, do Livro dos Espíritos, nasce o Evangelho segundo o Espiritismo depois, tá bom? Então, a primeira pergunta lá, se não me falha a memória, a primeira ou segunda, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, os espíritos já estão dizendo sobre as leis morais, sobre as leis que regem o nosso planeta, dizendo o seguinte: olha, lei natural é a lei de Deus. A gente se torna feliz ou infeliz à medida em que eu me aproximo ou me afasto dela. Mas eu não me dei por contente com isso. Eu fui procurar outra pergunta no Livro dos Espíritos para ver se falava um pouco sobre essa questão, né? E lá no livro, na pergunta 630, veio uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Como distinguir o bem do mal? Pergunta 630 do Livro dos Espíritos. E aí vamos à resposta dos Espíritos. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. É tão simples na essência, mas é tão complexo na prática, né? Às vezes a gente encontra uma dificuldade tão grande e eu, pelo menos na maioria das vezes, ainda luto para tentar me manter naquilo que eu entendo que seja a prática do bem, a lei conforme a lei de Deus, né? Para nós ainda é uma lição difícil. Mas por que para nós essa lição é difícil? Para nós a lição é difícil porque nós somos espíritos, e aí os próprios espíritos nos explicam isso ao estudarmos as obras básicas do espiritismo, que no nosso momento evolutivo, homens que se encontram no planeta Terra, vamos chamar assim,
nós ainda temos essas lições por aprender. Nós ainda temos a dificuldade em trabalhar ou ter esses sentimentos elevados de maneira natural e constante durante todo o tempo. Mas qual é o nosso papel, então, na condição de aprendiz? Nos esforçarmos para melhorar. Logo que eu me tornei espírita, eu achei que eu ia virar, né? Eu tinha que virar um missionário, eu tinha que, né, transcender tudo, deixar de ter pensamentos baixos, não ficar nervoso, não ficar bravo, não ficar triste, né? Me desapegar de bens materiais totalmente, não querer nada, não ligar para nada. Eu achei que estava errado tudo isso, né? Natural do nosso início da doutrina. Não que isso não possa e não deva ser uma meta a ser perseguida, mas a gente precisa ter sempre o bom senso e o cuidado. E aí eu me decepcionava, porque eu falava assim, nossa, eu aprendi tanto com o Espiritismo, eu fiz curso de médiums, eu venho no centro, eu tomo passo, bebo água fluidificada, eu leio os estudos, os livros, e aí eu não consigo pensar, às vezes, em coisa positiva. Eu vejo uma coisa ruim acontecendo, meu primeiro instinto é mal. E aí Emmanuel, se não me falha a memória, no Consolador, vem dizer para nós o seguinte, olha, meus queridos, vocês que estão encarnados no planeta Terra, vocês têm um histórico de milênios, às vezes, atuando e se alimentando de pensamentos menos positivos. Na verdade, quando a gente começa a mudar, é natural que isso demore um tempo para a gente fazer isso. Então, no primeiro erro, na primeira queda, na primeira vez que eu não consigo, a gente não pode se abandonar, não pode se culpar de uma maneira tão grande que Deus já nos perdoou. Né? E é esse dar, esse entender, isso é uma das formas, né? Existem outras, eu vou pedir licença para vocês para ler um texto do Emmanuel daqui a pouco aqui, falando sobre isso. É uma maneira da gente poder ver, né? Mas nós estamos aprendendo, e que bom que a gente está aprendendo. Lição dada. Se a gente cumpriu esse aprendizado, a gente vai para outro. Vejam os espíritos que trabalham com grandes obras sociais, né? Nós temos Divaldo. Como será que estão as obras sociais do Divaldo? Como estão as obras sociais da nossa casa? Só para passar assim, sem falar, em tempos de restrições econômicas para todos, de dificuldades financeiras para todos. Né? Mas você vê os espíritos que estão envolvidos à frente dessas questões, reconhecem as dificuldades, sabem das dificuldades, em alguns momentos tem talvez o seu desânimo, poxa, podia ser diferente, né? Talvez não precisasse ser tão sofrido, mas continua na batalha. Isso é estar na luta, né? Então, e sempre chegando mais assistidos para atender. No Livro dos Espíritos ainda, nós temos lá na questão 631, outra pergunta, que eu não me conformei com as respostas, eu fui indo atrás, tá? Aguenta a mão aí, Bruno, que já já eu te chamo, eu vi você aí, tá? Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Então a pergunta é, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Poxa, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Olha que interessante, né? Está dentro de nós próprios, né? Somos nós mesmos que temos esse código, essa centelha divina que nos impulsiona e nos leva, e que muitas vezes faz com que, às vezes a gente, vamos dizer assim, tem uma atitude que não é adequada ou correta, mas nós estamos fisicamente sozinhos, não tem ninguém nos olhando, não tem ninguém observando, mas lá dentro não foi legal, né? Não foi legal. Eu vou contar uma para vocês rirem, mas é verdade que nas férias, outro dia, o meu filho mais novo tem muito medo de insetos. E aonde nós estávamos, do lado da cama dele, nós estávamos dormindo no mesmo quarto, tinha uma cortina. E a cortina tinha um inseto que no escuro eu não estava enxergando direito, mas eu falei, esse menino vai acordar, ele vai olhar aqui na cortina, vai fazer um escândalo.
E eu já sabia que... E eu fiquei meio preocupado, mas deixei ele dormir, deixei o bichinho lá. Aí depois eu fui, em algum momento, quando ele já estava meio perto de levantar, eu fui lá e dei um jeito de bater no bicho com a própria cortina, para que ele não visse, para que ele não acordasse assustado. E depois eu vi que era um grilo, mas eu fiquei com tanta dó de ter matado aquele grilo, porque eu falei assim, eu podia ter tirado ele com a mão, né? Mas é o nível de consciência que a gente vai ganhando a partir do momento que a gente pensa que todos são seres vivos e filhos de Deus, né? Mas eu me culpei bastante por ter matado aquele grilo. Isso é o que às vezes a gente acaba fazendo ao ainda não conseguir agir plenamente dentro daquilo que a gente gostaria, da maneira como a gente gostaria. Eu peço licença para vocês para ler uma publicação de Emmanuel aqui no Reformador de 1960. E aí eu vou encerrar com essa mensagem dele. Sobre esse tema de dar-se-á àquele que tem. A quem mais tem? A quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem serve, maior auxílio. A quem desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge do ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busque a preguiça, tédio maior. A quem ampara, vasto socorro. A quem prejudica, larga aflição. A quem perdoa, desculpa extensa. A quem critica, maior censura. A quem tem razão, mais direito. A quem escasseie o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. De quem se lembra, memória pronta. A quem se esquece, total ouvido. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos por isso em maior proporção daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor: a quem mais tem, mais se dará. Porquanto de tudo que entregarmos à existência, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. Emmanuel, Reformador, de fevereiro de 1960, página 42. Meus queridos amigos, obrigado pela paciência, né? Obrigado por nos acompanharem aqui. Vamos ver agora se nós conseguimos chamar aqui o meu companheiro. Poxa, eu peguei ele. Vamos lá, eu vou pegar você com um número novo aqui, hein? Eu vi você com uma carinha nova aqui. Eu estou chamando o Bruno de Moura aqui. Se não for o Bruno de Moura que eu convidei, a gente chama outro, não tem problema. Então aí, Bruno, vamos ver se vem agora. Mas olha que presente bom, apareceu o casal para mim aqui. Você viu só? Eu pedi um e ganhei os dois, é isso? Não precisa correr, Rosa, não tem problema. Você é bem vista, também benquista. Você é uma pessoa querida, por isso. Vocês desculpem, eu não consegui chamar vocês no começo aqui, mas foi algum problema da plataforma aqui, tá bom? Mas tá me ouvindo bem? Tá perfeito, o som perfeito. Boa noite, parabéns para você, mais uma vez. Live maravilhosa, estamos aí, vamos resumir, temos muito que aprender e se cobrar um pouco menos, né? Você falou, eu sou espírita, às vezes a responsabilidade em nós, um pouquinho de cada vez a gente vai fazendo e vai melhorando muito. É isso mesmo. Muito feliz por estar participando com você aqui, tá? Não, tá ótimo. Ainda bem que você conseguiu entrar pelo menos para brilhantar o nosso encerramento, né, para trazer luz para essa live aqui.
A luz que tinha já tá, viu? Então eu preciso lembrar o pessoal de pedir para pegar as garrafas d'água, né, Bruno? O pessoal pegar as águas para fluidificação aí. Aqui, ó. Né? Isso, é. A minha já está lá em cima da mesa da cozinha também. Então o pessoal vai se preparando. Você está com a prece de encerramento aí, Bruno? Estou sim. Então tá ótimo. Faça o prece de encerramento e o Pai Nosso. Por favor, eu te agradeço muito se você fizer isso por nós, tá bom? Fique à vontade para começar. Então tá bom. Boa noite mais uma vez. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura do amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando da nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química, restaurando os hormônios responsáveis pelo psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. A todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde assim. Vamos nos iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo, com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos, o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, e nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor e pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governadores e pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Rogamos pela nossa casa de oração, no nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja a centelha do caminho da luz iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor do infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física, mental e espiritualmente. Que os benfeitores do Cristo deixem sua luz em seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos,
para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o letivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento e permaneça conosco. Graças a Deus. E assim, agradecido que somos por essa noite, por tudo que recebemos, elevamos aqui a prece que um dia nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Agora e sempre, que assim seja. Boa noite, obrigado, Betinho. Muito feliz de estar com todos vocês. Muito obrigado, Bruno, por ter participado. Eu sei que eu te dei um trabalho aí, fiz você sair um pouquinho antes do estudo. Te agradeço. Estou sempre junto. Peço desculpas por ter não conseguido te colocar no início da live, mas fiquei muito feliz de estar com você aqui. E eu vi a Rosa aí de mentora, né? Dando uma força por trás, né? Não foi muito tudo feliz de ver vocês. Gratidão por terem participado. Fiquem com Deus. Vamos encerrar essa live. Amanhã nós temos 19h30, nova live aqui, tá bom? Com certeza. Boa noite para todos vocês. Até obrigado, Betinho. Parabéns. Igualmente. Tudo de bom, Bruno. Vou tirar você aqui, tá bom? Pode sim. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Nós vamos, então, se eu conseguir mexer aqui... não está acontecendo nada aqui. Caiu o Bruno, nem era isso. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Até uma próxima e até amanhã, uma nova live às 19h30. Tchau, tchau.